sei, alguém bem que poderia inventar um guia, né? Para a gente poder se alimentar melhor. Viajou na maionese? Já fizeram, em 2014. É o Guia Alimentar para a População Brasileira. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os 10 passos para uma alimentação saudável que está presente dentro do guia. Eu sou a nutricionista Thaís. E eu sou a nutricionista Larissa. E como a Thaís falou, o tema de hoje é o Guia Alimentar, que explica de forma simples as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável e acessível, de acordo com os costumes brasileiros. E o guia apresenta 10 simples passos para uma alimentação saudável. Thaís, qual seria o primeiro? Fazer da base da sua alimentação o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Pensar em uma alimentação com alimentos de origem vegetal sendo a base ideal para uma alimentação mais equilibrada e saborosa. Entendendo por esses alimentos serem a base, devem conter alimentos de todos os tipos, sendo eles grãos, raízes, tubérculos, cereais, legumes, verduras, frutas, leite, ovos e carnes. Exatamente. E o guia, no segundo passo, ele vem falando sobre ingredientes que a gente coloca nesses alimentos, né? In natura e minimamente processados, que seriam óleos, gordura, sal e açúcar, e que devemos utilizar em pequena quantidade, com moderação, nas preparações culinárias. Esses ingredientes contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a preparação, sem deixar nutricionalmente desbalanceada. Mas não esqueçam, tem que ser em pequenas quantidades, como por exemplo, o sal a gente utiliza 5 gramas ao decorrer do nosso dia inteiro. E sabe onde a gente também encontra esses ingredientes? No segundo grupo que o guia nos traz, que ele vem falando no terceiro passo, que é os alimentos processados e que devemos reduzir o consumo dele. Ah, Larissa, mas o que seriam esses alimentos? São alimentos in natura que utilizam método de conservação. Lembra que antigamente utilizava o sal para manter mais tempo as carnes dentro de um prazo de validade acessível para a gente consumir? É exatamente isso. Podemos dar outro exemplo, o milho. Imagina ele lá na espiga. Ele na espiga ele não dura tanto tempo, mas quando ele é retirado, colocado na lata com água com sal, o tempo de validade dele aumenta, né? O seu tempo de prateleira é muito maior. Porém, devemos ter cuidado, pois esses ingredientes, eles alteram de forma desfavorável a composição dos alimentos in natura. Então, devemos utilizá-los? Sim, mas em pequenas quantidades nas preparações culinárias. Mas sempre lembrando que a base da nossa alimentação é os alimentos in natura e minimamente processados. E também temos um terceiro grupo, que é os ultraprocessados. Exatamente. Esse é o quarto passo do guia e ele alerta para que a gente evite o consumo desses alimentos ultraprocessados, pois eles são alimentos que utilizam de muitos ingredientes desconhecidos e que podem causar malefícios ao organismo, principalmente como o excesso de sódio, açúcares e gordura. São os principais a serem observados, mas sem esquecer dos aditivos e corantes. Sempre atento e olhar na lista de ingredientes dos alimentos que você for consumir. Biscoitos recheados, pipoca de micro-ondas, sucos artificiais, macarrão instantâneo são exemplos de alimentos ultraprocessados. O consumo desses alimentos vem crescendo tanto que os alimentos in natura estão sendo substituídos por eles, muitas vezes porque estamos na pressa em fazer logo uma refeição. E o guia também nos fala sobre isso, não fala, Larissa? Sim, no quinto passo ele vem falando: comer com regularidade e atenção, porque são 2 problemas que a população tem. Muitas vezes é acordar e não fazer o consumo do café da manhã, ou o almoço muito tarde, horários muito espaçados, ou não terem horários fixos. E o guia vem falando que a gente deve buscar, sim, horários semelhantes no nosso dia a dia. Com essa forma de a gente consumir em horários muito irregulares, a gente desenvolve o quê? Os beliscar, né? Entre as refeições, que é uma coisa que o guia fala pra gente não fazer. E acaba usufruindo dos alimentos ultraprocessados. E também o guia fala para a gente desfrutar as nossas refeições, consumindo devagar, mastigando o máximo possível, e se possível, estar em família, com os amigos, e evitar tirar a atenção do seu prato e colocar na televisão, nos aparelhos eletrônicos. Mas uma das questões, né, que a gente acaba consumindo os alimentos ultraprocessados
é por uma questão que fala no sexto passo, não é mesmo, Thaís? Exatamente. E o sexto passo fala sobre fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, para comer com regularidade, é preciso fazer compras e se planejar. Procure sempre adquirir esses alimentos de feiras livres, sacolão, quando possível de produtores locais, dando preferência às frutas, legumes e verduras da safra daquele mês. É o sétimo passo: desenvolver e exercitar práticas culinárias. Se você já tem habilidades em cozinhar, procure desenvolvê-las em família, ali com as pessoas que moram com você. Chamem elas para te ajudar no preparo de alguma refeição. Caso se você não tiver essas habilidades, busque sempre aprender e praticar, vendo vídeos na internet, pegando dicas com os amigos ou até mesmo aquela boa e velha receita de família. O importante é começar a cozinhar. O oitavo passo fala sobre planejar as suas refeições. Planeje as suas compras dos alimentos, organize a sua despensa, tenha ali uma lista de compra para te apoiar, defina com antecedência o cardápio da próxima semana. Se necessário, já deixe as preparações congeladas para te ajudar. É muito comum você chegar em casa cansado e não querer nem pensar em cozinhar, não é mesmo? Só quer comer e descansar. Planejando as refeições, deixando semi-preparadas, congeladas, fica muito mais tranquilo de montar uma boa refeição. E muitas vezes a gente pensa, ok, em casa é tranquilo, eu consigo me organizar. E fora dela? No nono passo, o guia vem falando sobre dar preferências a locais de refeições feitas na hora e com preço justo, é claro. Restaurantes de comida a quilo podem ser boas opções, assim também como refeitórios que sirvam comidas caseiras no seu colégio ou no seu local de trabalho. E, se possível, evitem as redes de fast food. E para finalizar, temos o 10º passo, onde ele fala que devemos ser críticos quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas, lembrando sempre que a função essencial da publicidade é aumentar a venda de um produto, e não informar e muito menos educar as pessoas daquilo que elas vão consumir. Avalie sempre com crítica o que você lê, o que você vê e o que você ouve sobre alimentação em propagandas. E estimule outras pessoas, principalmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo. Os 10 passos são só um pouco do conteúdo do guia. Se quiser saber mais, você pode baixar o guia pela internet, pois não tem versões disponíveis para a compra. Lá tem mais conteúdo sobre alimentação saudável, com imagens e exemplos de refeições de acordo com os estados do Brasil. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, nos diga aqui nos comentários, que podemos voltar a conversar mais detalhadamente sobre esse assunto. Deixe sua curtida e nos diga sobre o que mais você quer ver por aqui no canal. Até a próxima semana e tchau! Tchau!